Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Hoje a gente entrevista o secretário estadual de Educação, Dr. Clínger Barbosa. Ontem, os professores estiveram aqui nesse espaço reclamando da negociação para a melhoria salarial. Eles disseram que alguns professores aqui no estado ganham menos até do que o salário mínimo. Nós vamos conversar com o Dr. Clínger exatamente sobre esses pontos. Dr. Clínger, falaram, primeiro, obrigado por sua presença aqui na GV News, para a gente esclarecer esses pontos. Quer dizer, as reclamações são muitas e eu até cobrei até dos professores a questão dos alunos. Tudo bem que todo mundo cobre, mas eu tenho filhos, as pessoas têm filhos e elas querem exatamente uma coisa, que os filhos dela tenham educação de qualidade. Isso é ponto pacífico em qualquer conversa. Agora, quando eles reclamam que tem um salário que é abaixo de um salário mínimo, a gente fica preocupado. Existe isso? Por que esse salário é tão baixo na questão dos professores, se é que ele existe realmente? Espectadores, obrigado por essa oportunidade, Roberto. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos começar por esse ponto. O Estado aqui do Espírito Santo funciona atualmente com duas carreiras do magistério. Uma delas, a gente dá o nome de vencimentos, que é uma carreira antiga, a qual ainda estão vinculados cerca de 18% dos professores da ativa. E temos uma carreira nova que chama popularmente subsídio, não é? Que é uma mudança que houve a tendência e a legislação agora, todas as carreiras estaduais serão no subsídio. Na carreira anterior, que é a do vencimento, o funcionário, aí no caso o professor, ele tem o chamado vencimento básico. E em cima desse vencimento básico são agregadas as gratificações pessoais. A carreira completa, ela contempla desde os antigos e antigas professores dos cursos normais, né, as professoras alfabetizadoras, até as pessoas que têm pós-graduação, mestrado, etc. No primeiro nível da carreira, que é esse das pessoas que não têm curso superior, existe esse vencimento que é abaixo do piso nacional. O que o Estado faz com a lei do piso dos professores, uma lei de 2009, que foi definida pelo Supremo Tribunal em 2011. O Estado completa o valor correspondente ao piso mínimo nacional. Então, alegar que existem professores que ganham menos que o salário mínimo, essa é uma questão só de uma carreira que já está antiga e a tendência é que com o tempo ela acabe. Mas nenhum professor ganha menos do que isso. Por quê? Porque existe um piso salarial nacional. Hoje em dia, esse piso aqui para o Espírito Santo, onde a carreira do magistério coloca uma carga horária semanal de 25 horas, esse piso é de R$ 1.060. Então, nenhum professor recebe um vencimento menor do que R$ 1.060, que é um valor bem superior ao salário mínimo. Em cima desse vencimento básico, são agregadas as gratificações pessoais daquele professor, tempo de serviço, uma série de gratificações dessa carreira antiga. Então, dizer que professores ganham menos que o piso é só uma verificação nominal, porque de fato o Estado paga o valor mínimo desse piso salarial dessa lei de 2009. Então não tem professor aqui recebendo no final do mês menos do que os 700 e pouco. O correspondente a isso, porque nós precisamos tomar cuidado, porque existem professores de designação temporária que eles não completam a carga horária de 25 horas. Então, numa escola aqui na Serra, ou em Vitória, ou em Cariacica, pode ser que exista uma turma adicional com 4 horas de aula de língua portuguesa e não haja professores efetivos para essa carga horária, então a gente contrata os chamados professores DTs. Então a carga horária dele não é de 25 horas, é de 4 horas. Então é pago a ele o correspondente o pagamento das 25 horas. Então, se você olha o contra-cheque dele, o valor é menor que um salário mínimo, porque ele tem uma carga horária
que não é a carga horária de 25 horas. Na verdade, ele é um prestador de serviço temporário para aquela especificidade da falta do professor. Exatamente. A gente faz uma contratação, faz uma seleção anual e à medida que esses professores são necessários, a gente chama. Suponha que agora em maio, por exemplo, uma professora se afaste com licença gestante. Então, nessa classificação anual, a gente vai lá na lista de classificação e chama um professor para ocupar aquela posição. Quer dizer, então, essa solicitação de que, olha, o Estado precisa pagar o piso nacional de R$ 1.600 e poucos reais, que estabelece a lei, isso já está sendo cumprido? O governo do Estado, o Estado do Espírito Santo, a SEDU, nós temos, baseado na Procuradoria-Geral do Estado, nós pagamos o piso de acordo com esse valor. Na carreira do subsídio, que é a carreira nova, eu gostaria de colocar também, nós somente contratamos professores hoje, Roberto, através de concursos que tenham no mínimo curso de graduação. Então essa parte desses professores que eu estou me referindo, que a gente conversou agora, são professores das carreiras antigas, quando ainda havia os professores de curso normal, por exemplo. Todos se lembram, né, as professoras que alfabetizaram praticamente todos nós. Sim, claro. Né, num belo trabalho. Né, mas hoje, de acordo com a legislação brasileira, a gente só admite professores com curso superior, no mínimo licenciatura. E para esses professores que ingressam numa carreira, o salário agora de 25 horas é R$ 1.955. Então, doutor Clígia, não existe professor aqui no Estado hoje ganhando, nessa parte inicial, nesse início de carreira, dentro dessa nova fórmula que o Estado adotou, ganhando menos do que os 1.600 que eles dizem que é o piso nacional, que os professores reclamam que é o piso nacional. O piso nacional é 1.600 para 40 horas. Como a nossa carreira do Espírito Santo é de 25 horas, isso é feito no Brasil inteiro, porque existem muitas carreiras diferentes no Brasil, a nossa é de 25 horas. Então a gente faz a proporcionalidade entre 25 horas e 40. No caso, aí o piso para o Espírito Santo mínimo seria de R$ 1.060. Então eu acho que essa parte nós conseguimos esclarecer, quer dizer, a questão salarial, não existe nenhum professor ganhando menos do que o salário mínimo, só ganham menos que o salário mínimo aqueles que prestam poucas horas, são de designação temporária, que vão para cobrir apenas alguma parte do horário. Os professores contratados efetivamente ganham os salários estabelecidos pela lei, e quem está entrando agora na carreira do magistério, com curso superior, que faz as 25 horas, não as 40 que determina a lei, já ganha mais do que os R$ 1.600. E a maioria dos professores hoje da rede estadual já tem o equivalente a um curso de especialização. Então ele já passa para um outro nível na carreira. Esse assunto, Roberto, é importante porque há um pleito unânime nacional de valorização da carreira do magistério. Para atrair jovens para a carreira do magistério, nós reconhecemos essa necessidade, né? Mas a carreira do magistério é a que agrega o número maior de funcionários em qualquer lugar público, em qualquer estado ou em qualquer município. Então, é o tipo do salário que fica submetido a essas condições orçamentárias de uma maneira muito rígida. Né? O orçamento da SEDU, por exemplo, é o maior orçamento do governo do Estado, agora para esse ano, é um orçamento superior a R$ 1.900.000. É um valor muito expressivo, a maior parte disso, evidentemente, em salários dos professores. Então, o salário dos professores ele tem um impacto muito grande no orçamento estadual. Então, eu acredito que esse é o motivo pelo qual é mais difícil que um governo estadual ou que um governo municipal atenda completamente a esse pleito legítimo dos professores. Nós temos em discussão no Congresso Nacional, e nós esperamos que seja aprovado finalmente agora, o Plano Nacional de Educação, né, que coloca como uma das metas a valorização salarial da carreira do magistério. Esse é um ponto muito importante, né, como eu disse, para valorizar os nossos professores que estão trabalhando atualmente e para atrair jovens para a carreira do magistério. Então, isso aparece como uma das metas do Plano Nacional de Educação, e a preocupação é muito grande sobre como será feito esse financiamento, né? Por esse motivo que eu já comentei aqui, que a carreira do magistério é aquela que tem o maior peso no orçamento de um estado ou de um município. Esse foi um dos motivos pelos quais foi editada essa lei agora de aplicação dos royalties do pré-sal na educação. Então espera-se que com essa aplicação dos royalties
possa ser assegurada à carreira do magistério uma remuneração condizente com a qualidade do trabalho e um trabalho essencial para a formação da garotada brasileira. Quer dizer, ninguém quer pagar mal o professor, né? A verdade é essa. Ninguém quer pagar mal o professor, porque todos nós precisamos, professor. Todos nós precisamos. Existe uma consciência geral da importância da educação. Hoje o país tem essa consciência, de fato, né? A cobrança é grande e nós acreditamos que essa cobrança é legítima mesmo. Todos nós entendemos hoje o valor da educação, então a sociedade como um todo, não só aqueles diretamente envolvidos, né, como os professores, os pais, mas a sociedade como um todo sabe que o caminho do desenvolvimento passa por uma educação de qualidade. Então a gente é muito cobrado nisso. Quem está administrando um sistema educacional, não é? Quem está nas escolas, nós somos cobrados pela qualidade da educação, pelos resultados no Enem, pelo resultado do IDEB. Nós temos uma avaliação estadual que chama PAEBS também, que avalia toda a nossa rede, e a gente quer que as escolas melhorem o resultado nisso aí. Então, existe essa consciência, isso é muito bom, de que a educação é essencial e, decorrente disso, existe essa cobrança. Né? Essa cobrança é uma cobrança, como eu disse, legítima. Né? A sociedade quer que a educação passe para um patamar. Você vê que todo dia na imprensa estão sendo divulgados resultados de avaliação internacionais, a comparação, né? Colocando o Brasil com outros países, né? E fica lá dizendo realmente o Brasil está numa classificação que ele precisa melhorar. Todos nós sabemos disso. Eu considero que existem algumas causas para isso. Né? A primeira delas, que eu gosto sempre de mencionar, que às vezes a gente esquece um pouco, que educação no Brasil é uma coisa muito tardia. Na história brasileira, o Brasil começou a se preocupar com educação muito tarde. Né? Existem comparações assim impressionantes, né, em relação a isso. Né? Você pega o Peru, que é um país aqui vizinho nosso, né, de colonização espanhola, no século XVII já havia universidade no Peru. Aqui no Brasil, a primeira universidade, ela não tem 100 anos ainda. Então, estou dizendo aí no ensino universitário. Uma outra comparação que eu gosto de fazer em relação ao Uruguai. O Uruguai, em 1880, o Uruguai universalizou o início da educação das crianças. 1880. Aqui no Brasil, a gente estava na época da escravidão ainda. Em um país vizinho nosso já tinha essa consciência e já estava trabalhando nessa universalização da educação. Isso para nós é um negócio muito recente. E nós somos um país de 200 milhões de habitantes, né? Com muitos jovens, muitos adolescentes. Então nós temos essas questões educacionais num volume muito grande. Não é? A gente se preocupa com as crianças que estão chegando na escola agora, não é? Com os adolescentes, a moçada de 15, 16, 17 anos. É uma preocupação para a gente trazer para a escola. Porque nós temos um problema com essa faixa etária por causa da criminalidade, da violência. Exatamente. A gente está vendo a nossa juventude sendo ameaçada todo dia. Todo dia. Você vê, né, Roberto? A notícia é todo dia. Nós temos que colocar essa turma na escola e dar uma educação de qualidade para que eles permaneçam lá. Né? E o trabalho dos professores aí, que na verdade é o motivo, né, do dia hoje aqui dessa conversa nossa, a gente poderia se estender em vários aspectos da educação do Espírito Santo. Né? Eu me coloco à disposição para voltar aqui, para a gente conversar sobre outros pontos, ensino profissional, educação do campo. Mas hoje é essa questão da valorização do magistério. Né? A valorização do magistério passa por essa questão salarial. Eu acho que tem um outro ponto importante na valorização do magistério, são as condições de trabalho, né? Uma escola confortável, uma escola atraente, uma escola que tenha material didático. Isso é responsabilidade do Estado, quer dizer, vocês é que têm que cuidar disso. Exatamente, isso também significa valorização do magistério, quer dizer, dar condições de trabalho para essa pessoa. Nós temos feito um trabalho grande nisso, eu mencionaria para você os programas de recuperação da rede escolar do Espírito Santo. A rede estadual tem cerca de 500 escolas espalhadas em todos os municípios do Espírito Santo. E, para você ter ideia, nesse período de governo agora, do governador Renato Casagrande, nós já fizemos intervenção de melhoria física em praticamente 300 escolas. É um número imenso, mas ainda tem muito para fazer. Não é? Porque nós temos cerca de 500 escolas. Pelo número, quando chega na última, tem que começar de novo na primeira. Quase isso. E são escolas que, às vezes, o prédio está bom, etc., mas que ficaram absolutamente desatualizadas.
porque uma escola hoje exige que você tenha um refeitório, que você tenha um local adequado para a cozinha, para guardar os alimentos, para a biblioteca, para o acesso de pessoas com deficiência. Informática, em especial. Os laboratórios de informática, e às vezes o prédio está em boas condições, mas ele não tem nenhuma dessas facilidades. Então é necessário que a gente faça intervenção nele. Não é? Uma sala de professores adequada, com acesso à informática também. Não é? Então são muitos componentes desse tipo que fazem com que a gente tenha que intervir em muitas escolas. Uma escola é usada de manhã, à tarde e à noite. Quer dizer, ela recebe um público intenso. Não é? Em geral, 500 pessoas em cada período desse. Então todas as dependências da escola são muito utilizadas. Isso significa a necessidade de uma manutenção permanente. Isso as pessoas não têm noção, né? Que a escola recebe esse público o tempo todo o tempo, né? As pessoas o tempo todo. Né? Então, tudo da escola tem que estar preparado para isso. Não é? Simplificando aqui, uma maçaneta de uma porta é aberta dezenas, centenas de vezes por dia. Não é? Então, tem que ser um produto de qualidade. A gente trata disso, estamos fazendo esse trabalho intenso de recuperação. Para você ter ideia, nos 3 primeiros anos de governo, nessa área de recuperação do parque escolar, etc., a SEDU investiu mais de 300 milhões de reais. Um outro aspecto nessas condições de trabalho é você hoje levar internet, levar material didático, o conforto para os alunos. É um volume imenso, tudo da SEDU tem um volume imenso. Não é? Nós já colocamos nas escolas, nesse período, cerca de 40 mil carteiras novas. Recuperando o parque de carteiras das escolas. O orçamento da SEDU é maior do que de muitas cidades do Espírito Santo. É maior do que muitas cidades, mas ele tem alguns componentes muito grandes que às vezes as pessoas não têm ideia. Um dos componentes grandes do orçamento da SEDU é o transporte escolar rural. Todo dia, o espectador, todo dia nós temos o compromisso de colocar em sala de aula, lá no campo, cerca de 60 mil crianças e adolescentes. Todo dia? Todo dia, para cumprir a legislação. Isso em cerca de 2.500 rotas diferentes. E não são só ônibus, tem Kombi, tem van, tem micro-ônibus. Uma empresa de transporte de grande porte. Provavelmente a maior empresa de transporte do Espírito Santo, né? Com essas rotas todas. Isso significa uma logística enorme, esse trabalho é feito junto com as prefeituras, que transportam seus alunos também. Então, esse é um trabalho imenso que é feito, o orçamento disso é muito vultuoso. Né? Então, a SEDU tem esses compromissos grandes orçamentários, como também na merenda escolar, né? Na alimentação. Nós servimos cerca de 200 mil alimentações por dia. Então, às vezes a gente não tem ideia do volume de trabalho que isso significa, de responsabilidade, né, nesse universo da educação básica do Espírito Santo, né, e é necessário que haja condições adequadas. Né, é isso que eu estou dizendo, a sociedade cobra, né, que a criança chegue na escola em segurança, com conforto, que tenha uma sala de aula adequada. Né, por dia, nós movimentamos mais de 4 mil salas de aula. Todo dia. Mas nem sempre isso acontece como vocês desejariam. E por isso há essas cobranças. Quer dizer, há problemas efetivamente. Sem dúvida. Há, porque é um universo muito grande. Durante um tempo longo, o Estado ficou sem capacidade de investimento. Não é? Isso fez com que, por exemplo, o parque escolar se deteriorasse. Não é? E foi retomado esse investimento, mas muito foi feito, muito está sendo feito, mas a gente tem muito por fazer ainda. Escolas novas precisamos, e nós temos desafios grandes que o Plano Nacional de Educação coloca, Roberto, como, por exemplo, o tempo integral. E crianças mais cedo no colégio, né? Com mais novas. Exatamente. Você está tocando um ponto importante, não só na creche, mas a partir de 2016, que é logo agora na frente, as crianças deverão estar na escola obrigatoriamente a partir dos 4 anos de idade. Então, mais crianças, porque elas vão nascer, vão ficar pouco tempo com o pai e a mãe, vão para a escola mais cedo. Quer dizer, escolas melhores, melhoria na qualidade da educação, porque nós precisamos mudar de patamar, melhoria na condição de trabalho dos professores, melhoria no salário dos professores. Quer dizer, o desafio para a educação nos próximos 2 anos ou 3 anos no país são absolutamente gigantescos. Muito grandes. Esse Plano Nacional de Educação, que está circulando no Congresso Nacional há praticamente 3 anos, a nossa expectativa é que ele já estivesse pronto,
em vigor para a gente trabalhar o Plano Estadual de Educação, que vai decorrer dele. Esse plano tem 20 metas, que agora passou para 21 metas, né, bem definidas, tocando desde a criança na creche até o curso de doutorado mais sofisticado que você imaginar numa universidade. Quer dizer, uma visão ampla da educação brasileira, né, colocando metas a serem alcançadas nos municípios, nos estados e na União, e tem a questão importante do financiamento para essas metas. Secretário, vamos falar um pouquinho da greve. A greve foi considerada ilegal. Ela continua hoje ou você já tem uma sinalização de que ela parou? Hoje, ontem nós tivemos uma reunião com o sindicato, uma reunião que envolveu a CEDU e a SEGER. Eles trouxeram uma pauta que continha 11 itens, nós discutimos cada um desses itens. Esses itens não eram novidades para nós, porque nós temos tido reuniões regulares com o sindicato discutindo esses pontos. E nós passamos para eles a resposta a cada ponto desse tipo, né? Passamos oficialmente, ontem foi entregue um ofício ao sindicato com a resposta desses pontos e eles têm uma nova reunião hoje. Estamos aguardando o resultado dessa reunião. A Justiça do Espírito Santo fez uma determinação de suspensão do movimento grevista, né, tendo em vista a repercussão sobre calendário, sobre desenvolvimento curricular das crianças. Tem Copa do Mundo esse ano, vai ser uma... Exatamente. Não, e a greve, quer dizer, nós temos toda uma programação de trabalho, uma programação acadêmica durante o ano, que precisa ser respeitada, né? Nós reconhecemos o direito dos professores se reunirem em sindicatos, se manifestarem, etc., um direito legítimo, né? Mas alguns pontos lá da demanda, inclusive, não podem ser atendidos agora, porque nós estamos num período que já há a aplicação da legislação eleitoral, que veda alguns tipos de concessões nesse período até após das eleições. Né? Então, a gente se vê impedido, no momento, de negociar alguns daqueles pontos. Outros pontos que eles colocaram, alguns deles já estão em pleno encaminhamento e para outros a gente conversou ontem, colocando datas de reunião, datas de encaminhamento, porque alguns pontos são mais, digamos, administrativos, não é? Outros pontos exigem um trabalho mais complexo, mais longo, como, por exemplo, a reformulação da carreira do magistério aqui no Espírito Santo, que é uma carreira ainda da década de 80, ela sofreu algumas reformulações pontuais de lá para cá, mas precisa de uma nova visão com essa nova necessidade da educação brasileira. Isso é um trabalho importante, é um trabalho de fôlego, não é um trabalho simples, né? Você ter essa visão da educação do Estado, dessas novas necessidades e construir uma carreira adequada. Por exemplo, essa carreira nossa não fala em ensino técnico profissional, que hoje é uma realidade nas escolas e é uma realidade que a sociedade cobra. Então vamos ter que trabalhar esse assunto, não é? As escolas em tempo integral, que estão colocadas lá no Plano Nacional de Educação. Como é que vamos construir uma modelagem para essas escolas? Nós temos um outro ponto que, pelo menos, eu considero importante. Nós temos muitas escolas pequenas no interior do estado, né, em distritos, e essas escolas têm poucas turmas. Então, quando você soma a carga horária de uma disciplina, suponha geografia ou sociologia, isso não completa essas cargas horárias para você fazer um concurso. Então, essas escolas, elas trabalham com professores de designação temporária, o DT. Nós precisamos arrumar uma solução para que essas escolas tenham professores efetivos também. Muito trabalho, muita coisa muito acontecendo. Trabalho. Quer dizer, do ponto de vista desse momento, esperar o fim da greve, retomar a rotina normal das escolas e continuar negociando com os professores para ter a melhor educação que todo mundo deseja. Sem dúvida, a determinação do governo, nós temos a CEDU aberta a todos os movimentos, né? O sindicato tem tido uma presença frequente lá na discussão. Existem itens que são muito difíceis de serem resolvidos, outros não cabem a nós. Por exemplo, na pauta que eles nos apresentaram agora desse movimento, consta lá precatórios, não é?
existe aquele famoso precatório da trimestralidade, você se lembra disso, né, Roberto? Esse assunto está no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, nós não temos ingerência administrativa sobre esse assunto. Em relação aos demais precatórios, o governo praticamente zerou todos eles o ano passado. No ano passado, o governo fez o pagamento de cerca de 250 milhões de reais em precatórios. É um assunto que praticamente está zerado. Não é? No tocante a outros precatórios que os professores ou outros funcionários tinham, não é? Determinados pela justiça e pela lei, e isso praticamente o Estado zerou. Agora, em relação da trimestralidade, nós não temos como mexer nisso. Então, existem assuntos ali naquela pauta que fogem à nossa capacidade de solução. Não é? Quer dizer, então, para a gente finalizar, a greve foi declarada ilegal, vocês estão esperando uma decisão dos professores. Os alunos ontem foram para a rua, alguns alunos dão apoio ao movimento, porque também eles querem educação de qualidade. Exatamente. Isso não é nada anormal, é exatamente isso. Todos é. estamos juntos no mesmo problema, né? Nós, jornalistas, sociedade e tal. Quer dizer, do ponto de vista do nosso telespectador, dos pais, é aguardar a volta à normalidade, que as aulas devem retomar aí logo depois do feriado, já que hoje é um dia... Nós queremos que isso volte imediatamente. Nós temos uma situação judicial que exige que também a SEDU tome responsabilidade, porque quando a justiça dá uma decisão dessa, isso vale para os dois lados. Né? Vale para os professores e vale para a administração da rede. As aulas têm que ser retomadas. As aulas têm que ser retomadas, é o que a justiça decidiu para nós também. Né? Então, nós temos que garantir esse cumprimento da decisão judicial. Nós esperamos que isso ocorra, né? Nós reconhecemos, e num ambiente democrático, não é? A legitimidade dos professores reivindicarem, não é? Os alunos, não é? É muito bom que a alunada participe da vida da escola, não é? Tenha uma consciência sobre a importância da educação. Isso é essencial hoje. Não é? Eu acredito que essa valorização da educação e aquele ponto que você mencionou aí, dessa garotada que está deixando a escola e tudo, quer dizer, a escola precisa ser atraente para eles. A escola precisa ter um significado para a vida dos nossos adolescentes. Isso é essencial para o país hoje, não é? Porque, Roberto, eu costumo comentar que isso é importante sob o ponto de vista daquela pessoa, não é? Do significado para a vida dele, mas para o significado social da coletividade. Não é? Da cultura, da vida social e do desenvolvimento econômico. Quer dizer, nós estamos num mundo hoje, não é, globalizado, de grande competição, em que há necessidade de uma grande preparação profissional também em qualquer área. E a nossa escola, ela é responsável pela parte da construção do cidadão, mas também do extrato básico para a formação profissional. Nós temos esses dois desafios em cima da gente. Né? Então a escola hoje é essencial e é muito demandada. Secretário, obrigado por sua presença aqui na GV News. Nós estamos abertos aqui para qualquer informação, esclarecimento que a Secretaria de Educação quiser dar, porque nossas câmeras estão sempre abertas para vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, de coração. Não, é um prazer encontrá-lo aqui, aos espectadores da GV News. Né? Desejo sucesso, né, a esse empreendimento, né, que visa debater a nossa comunidade aqui, principalmente da Grande Vitória também, e do Espírito Santo. Né? Eu acredito que você vai ter grande sucesso nisso, desejo sucesso, porque isso é importante para a nossa coletividade, né? Essa oportunidade da gente se manifestar, né? E discutir esses assuntos são essenciais para a nossa vida em sociedade. Eu agradeço essa oportunidade, estamos à disposição. Muito obrigado. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta em instantes com novas informações. GV News, porque informação é coisa séria.